Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar as minhas palavras, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe: nem sequer 50 anos tens, e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele se escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia para você, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida. O Evangelho de hoje, somos conduzidos a uma declaração bem ousada e sublime de Jesus. A uma não, algumas declarações, né? Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, e ele viu e alegrou-se. Aqui, Jesus rompe as barreiras do tempo e da história. Ele fala de si não como alguém que simplesmente veio depois de Abraão, mas como aquele em quem Abraão acreditou antes mesmo de vê-lo. É uma afirmação profundamente teológica, que revela a identidade divina de Cristo e a continuidade entre a promessa do Antigo Testamento e o cumprimento que se dá nele. Abraão é o pai da fé. Foi ele quem ouviu o chamado de Deus, partiu sem saber para onde ia, confiou contra toda a esperança e tornou-se pai de uma multidão. Mas sua fé não era cega e nem vaga. Ela estava ancorada numa promessa. Deus proveria, Deus cumpriria, Deus enviaria a salvação. E segundo as palavras de Jesus, Abraão viu, pela fé, o dia do Cristo e exultou de alegria. Exultar é mais do que se alegrar, gente. É saltar de júbilo. É vibrar com o coração tomado de certeza e amor. Abraão, no alto de sua confiança, anteviu o dia da salvação. Não viu com os olhos do corpo, mas com os olhos da fé. E esse dia não era uma data no calendário, era uma pessoa, era o Cristo. Era aquele que agora falava diante dos judeus e que dizia com autoridade: antes que Abraão existisse, eu sou. Essa frase ecoa diretamente o nome sagrado de Deus revelado a Moisés: eu sou aquele que sou. Jesus aqui não apenas se compara a Abraão, ele se revela como o próprio Deus encarnado. Ele não diz eu era, ele não diz eu talvez fosse, ele diz eu sou. Ele é eternamente presente. Nele, passado, presente e futuro se unem. Em Jesus, a promessa feita a Abraão se torna carne, rosto, gesto, palavra. Mas os ouvintes não compreendem. Eles escandalizam-se, acusam, pegam pedras, porque a verdade dita de forma tão clara incomoda. O que deveria ser motivo de alegria, a realização das promessas, torna-se motivo de rejeição. O coração fechado não suporta a luz. E nós, nos dias de hoje, vamos fazer uma comparação. Quantas vezes, se nós formos falar a verdade ao mundo, a verdade do Evangelho, sem ódio, sem raiva, com a simples e pura verdade do que está no Evangelho, muitas vezes nós seremos apedrejados também.
muitas vezes nós seremos rejeitados também. E é isso que acontece nos dias de hoje. Essa palavra nos convida a crer com o coração de Abraão, a ver com os olhos da fé, a exultar, ao reconhecer em Jesus o cumprimento de tudo o que Deus prometeu. O dia de Jesus não é apenas aquele em que ele caminhou nesta terra. O dia de Jesus é hoje, é agora, é cada momento em que ele se revela a nós, em que sua presença toca a nossa história, em que sua palavra nos desperta e nos transforma. Perguntemo-nos: temos exultado ao ver o seu dia? Ou temos deixado passar despercebido o Deus que nos visita? Reconhecemos nele o eu sou, ou nos perdemos em disputas e cegueiras como os fariseus? Hoje o Senhor se revela mais uma vez. Hoje o dia de Cristo resplandece sobre nós, que possamos acolhê-lo com fé, com alegria, com a mesma confiança de nosso pai Abraão, com a mesma alegria e confiança e abandono que nossa mãe Virgem Maria, e que também nós, ao ver o dia, exultemos de alegria. Amém. Que Deus abençoe seu dia, meu irmão. Que essa data tão importante que é o dia de hoje, a data de mais um dia para nos dedicarmos a Deus. Se você transformar o seu dia em um dia especial, onde você se dedicará a Deus, eu tenho certeza que a sua vida muda. Eu tenho certeza que Cristo entra e que faz morada em seu coração. Um grande beijo no coração de cada um e até amanhã, se Deus quiser. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.